Questão 3, já entramos em um assunto muito importante que trata a respeito das funções eleitorais do Ministério Público. Eu vou ler a assertiva, nós vamos fazer uma breve introdução sobre o tema e aí vamos analisar cada item separadamente. A Lei Complementar 75 de 93 trata das funções eleitorais do Ministério Público. Acerca das funções eleitorais do MP, assinale a alternativa incorreta. Incorreta, fica ligado com o enunciado, hein? Bom, mas antes de analisarmos cada item, seguinte, queria fazer uma introdução com vocês. Sobre as funções eleitorais do MP, o correto é falar promotor de justiça eleitoral ou promotor de justiça com funções eleitorais? Porque olha só, quando a gente falou a respeito da organização do Ministério Público Brasileiro, nós não falamos que existem o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos Estaduais? Não é assim que a própria Constituição Federal divide? Ministério Público da União e Ministérios Públicos Estaduais. Em algum momento, dentro do Ministério Público da União, dos ramos, ou até mesmo em qualquer outra hipótese de subdivisão, a Constituição, ela indica o Ministério Público Eleitoral, pessoal? Não, né? Já que os 4 ramos do MPU são MPF, MPM, MPT, MPDFT, não tem Ministério Público Eleitoral, certo? Então, é por isso que o mais técnico a ser dito é que não há falar em promotor de justiça eleitoral. Embora, no exercício dessa função, a Lei Complementar 75, para aquele promotor que oficia na junta eleitoral perante o juiz eleitoral, ele recebe o nome de promotor eleitoral, mas na verdade, se você for na literalidade da Lei Complementar 75, você vai ver que o texto da lei preconiza ser o promotor de justiça com funções eleitorais. Por quê? Mais uma vez, porque não há propriamente dito Ministério Público Eleitoral. Não. Se houvesse, a própria Constituição, ela teria indicado dentro de um dos ramos do MPU, ou até mesmo feito uma outra divisão, o Ministério Público Eleitoral. Beleza, pessoal? Ok. Dentre essas funções eleitorais desempenhadas pelo Ministério Público, existem 2 princípios que já vi cair em provas de promotor, tá? Mas aqui eu quero falar porque as provas de segunda fase, especialmente de analista e técnico, enfim, estão cada vez mais difíceis. Mas tem 2 princípios que dizem respeito às funções eleitorais do MP, que são justamente o princípio da federalização e o princípio da delegação. O que quer dizer o princípio da federalização, Thaís? Ele está lá na Lei Complementar 75, vou só dar aqui as ideias gerais e preliminares, mas ele quer dizer que cabe ao Ministério Público Federal exercer as atribuições decorrentes das funções eleitorais. A gente já acabou de ver que não existe um Ministério Público Autônomo eleitoral para isso, não é mesmo? Então cabe ao MPF. Por que o MPF? A Justiça Eleitoral, pessoal, é uma justiça federal especializada. Por isso é que vai caber ao Ministério Público Federal a incumbência de se desincumbir das funções eleitorais. Só que tem um porém. Se nós fôssemos depender tão somente dos membros do MPF para se desincumbir dessa função eleitoral, não haveria membro suficiente. E é aí que entra o princípio da delegação, ou seja, delega-se a função eleitoral, essa incumbência que na verdade de forma originária é do Ministério Público Eleitoral, para membros do Ministério Público Estadual, porque não haveria membros suficientes do MPF para exercer essa incumbência, essa função eleitoral. E aí é que temos o princípio da delegação. Então, o princípio da federalização e o princípio da delegação são princípios muito importantes quando você vai desenvolver o tema funções eleitorais do Ministério Público. Feita essa breve introdução, nós vamos avançar para a assertiva A. Lembrando que nós temos que assinalar a incorreta, beleza? Alternativa A. O procurador regional eleitoral poderá ser destituído antes do término do mandato por iniciativa do procurador-geral eleitoral, anuindo a maioria relativa do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Gente, de antemão, nós temos que entender como
é a denominação do membro que está desempenhando funções eleitorais. Nós falamos que no MPF nós temos, logo após passar o concurso, o Procurador da República, em uma escala intermediária, um nível intermediário, Procurador Regional da República e, em última, lá no final da carreira, o Subprocurador ou Subprocuradores Gerais da República, tá? Quando a gente vai levar isso para as funções eleitorais, as denominações, elas mudam, porque nós teremos um promotor de justiça com funções eleitorais ou promotor eleitoral. E no segundo nível, nós teremos o procurador regional eleitoral, não é procurador regional da República? É só mudar para eleitoral no final, procurador regional eleitoral. E lá em cima na carreira, procurador geral eleitoral. Beleza, pessoal? Isso você tem que memorizar, tá aqui bem bonitinho no seu PDF, tá? Quem que é o procurador regional eleitoral, Thaisa? O procurador regional eleitoral, via de regra, eles são procuradores regionais da República, tá? Via de regra. Por que via de regra? Porque quando não houver procurador regional da República, pode ser um procurador da República, ou seja, aquele que lá no MPF oficia junto ao juiz federal em primeira instância, desde que eles sejam vitalícios. Tá, Thaisa, mas quem que vai ser o promotor de justiça eleitoral, promotor eleitoral? Vai ser o promotor de justiça do MPE ou do MPDFT. A gente vai aprofundar isso já já, tá, pessoal? Vamos lá. E o Procurador-Geral Eleitoral é o PGR, tá? Mas o que tem de errado aqui nessa assertiva? O quórum de maioria relativa não chamou sua atenção, não? Pensa aqui comigo, para destituir alguém antes do término do mandato, essa medida não é grave? Então, você acha que um mero quórum de maioria relativa seria suficiente? Não. De fato, pessoal, é possível destituir o procurador regional eleitoral antes do término do mandato. Só que o quórum para que isso aconteça, por ser uma medida grave, gravosa, é de maioria absoluta. Então, o Conselho Superior, ele tem que autorizar essa destituição antes do prazo, mas por maioria absoluta, não por maioria relativa. Lembra da gravidade dessa medida, beleza? Ok? Isso está lá no artigo 76, parágrafo 2º da Lei Complementar 75/93. Passamos, então, para o item B. O promotor eleitoral será um membro do Ministério Público local que oficie junto ao juízo incumbido do serviço eleitoral de cada zona. Na existência de promotor que oficie perante a zona eleitoral, havendo impedimento ou recusa, o chefe do MP local indicará ao procurador regional eleitoral o substituto a ser designado. Gente, ao ler assim, você que não está tendo o primeiro contato com a organização do Ministério Público, você não está entendendo nada, né? Mas vamos lá. Lembra que eu acabei de dizer que o promotor de justiça eleitoral, aquele que atua na primeira instância, ele é um promotor de justiça do MPE, do Ministério Público Estadual, não é do MPF? Lembra do princípio da delegação? Se fosse depender de todos os membros e tão somente dos membros do MPF, não haveria membro suficiente. Lembra que a gente acabou de falar? Então é por isso que os promotores eleitorais, eles são promotores do Ministério Público Estadual e também do MPDFT. A gente cumpre às vezes esse papel. Ok, beleza, mas quem que vai fazer a designação de um promotor eleitoral, considerando que ele é membro de um Ministério Público Estadual ou do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios? É o Procurador Regional da República? Não, né, gente? Porque o Procurador Regional da República, ele integra o MPF. Como é que o MPF vai se imiscuir no MPE? Não pode, né? Nós já estudamos os princípios. Então, quem vai designar o membro do Ministério Público local para atuar como promotor eleitoral é o chefe do Ministério Público ao qual ele integra. E aí, Thaisa, mas tem aqui na redação que ele vai mandar essa lista para o procurador regional. É claro, porque é o procurador regional eleitoral que ele vai organizar a nível regional aquelas escalas de serviço.
Entendem? Então, não é o procurador regional que escolhe, porque senão ele estaria se imiscuindo na organização de um outro Ministério Público, que não pode acontecer. Eles são autônomos. Mas o chefe do Ministério Público Estadual, a qual pertence aquele membro que vai ser promotor eleitoral, vai tão somente enviar para fins logísticos o nome do membro que vai atuar como promotor eleitoral para o procurador regional, para que ele organize aquela escala, entre aspas. Tá bom, pessoal? Cuidado com essa partezinha aqui, que é um peguinha, tá? Já vi várias, assim, alternativas que mistura tudo, fala quem vai eleger é o procurador regional. Não. Ele não pode se imiscuir. Quem vai indicar é o chefe do Ministério Público local. E aí ele vai mandar, então somente para fins logísticos, o nome do colega que vai atuar. Aí ele manda para o procurador regional eleitoral para organizar ali aquela escala. Beleza? Então trata-se de item verdadeiro, artigo 79 da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Letra C, o procurador regional eleitoral, juntamente com seu substituto, será designado pelo procurador-geral eleitoral dentre os procuradores regionais da República, no Estado e no DF, onde não houver dentre procuradores da República vitalícios. A gente acabou de falar isso, né? Para um mandato de 2 anos. O procurador regional eleitoral poderá ser reconduzido uma vez. Sobre as reconduções, lembrando que todas, com exceção do PGR, ela só pode acontecer por uma vez, né? Só o PGR pode ter reconduções múltiplas e que os mandatos são de 2 anos e que, de fato, o procurador regional eleitoral, ele é designado pelo procurador-geral eleitoral, que é o PGR, tá? Então, numa escala aqui, a gente tem o procurador-geral eleitoral, que é o PGR, nível intermediário, procurador regional eleitoral, que são procuradores regionais da República, ou quando não houver, procuradores da República, desde que vitalícios. Quem escolhe o procurador regional eleitoral? O PGE, Procurador-Geral Eleitoral. E lá, que oficia nas juntas eleitorais, na primeira instância, junto ao juiz eleitoral, são os promotores eleitorais, que são os promotores de justiça, tá? Beleza? Artigo 76 da Lei Complementar 75. Letra D. Compete ao Procurador-Geral Eleitoral exercer funções de Ministério Público nas causas de competência do TSE. Além do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Procurador-Geral poderá designar, por necessidade do serviço, membros do Ministério Público Federal para oficiarem, com a sua aprovação, perante o Tribunal Superior Eleitoral. Perfeito, pessoal. Sem reparos. O Procurador-Geral Eleitoral, que é o PGR, ele vai atuar junto ao Tribunal Superior. Só que imagina se ele vai dar conta de todas as demandas a nível do TSE. Não. Então, além dele, o Vice-Procurador-Geral Eleitoral vai atuar com ele, só que ele ainda pode designar, e ele o faz, porque ele não dá conta, só ele, de toda a demanda, mediante necessidade do serviço, que é essa redação que vai constar na sua prova, caso caia, membros do Ministério Público Federal. Então, ele tem que designar, isso daí não é automático, tá, pessoal? Ele vai aprovar essa designação, vai designar para atuarem, membros do MPF atuarem no TSE, por conta de necessidade do serviço. Então, item verdadeiro, artigo 74 da Lei Complementar 75, gabarito letra A.